Quero convidar a você a abrir a sua Bíblia, que é a palavra do Senhor. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 2, nós vamos ler a partir do verso de número 41. Todos os anos seus pais viajavam até Jerusalém para celebrar a festa da Páscoa. Assim sendo, no ano em que ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, de acordo com a tradição. E encerradas as comemorações, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles notassem, imaginando que ele estivesse entre os muitos companheiros de viagem. Caminharam por um dia inteiro. Então começaram a buscá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Como não conseguiram encontrá-lo, retornaram a Jerusalém para procurá-lo. Após 3 dias, o acharam no templo, sentado na companhia dos mestres, ouvindo-os e propondo-lhes questões. E todos os que ouviam ficavam maravilhados com a capacidade intelectual e com a maneira como comunicava as suas conclusões. Assim, pois, seus pais avistaram e ficaram perplexos. Então a sua mãe o inquiriu: filho, por que agiste assim conosco? Teu pai e eu angustiamos muito à tua procura. Então ele lhes perguntou: por que me procuravas? Como não sabíeis que era o meu dever tratar os assuntos concernentes ao meu pai? E eles não compreenderam bem o que lhe explicara. Contudo, ele seguiu com eles para Nazaré, pois lhes era obediente. Sua mãe, entretanto, meditava silenciosamente em seu coração sobre esses acontecimentos. O verso de número 52 diz assim: e Jesus desenvolvia em sabedoria, em estatura e graça, na presença de Deus e de todas as pessoas. Existe uma batalha travada, uma batalha muito grande, entre os anjos do Senhor e os inimigos da nossa alma, exatamente para que o nosso tempo, que o meu tempo e que o seu tempo seja ou não roubado. O inimigo tenta roubar o seu tempo, tenta destruir o seu tempo, tenta fazer com que você viva e continue distraído durante os seus dias de vida. E o tempo é uma dádiva de Deus. Deus deu a você o tempo desde a sua concepção até o seu último suspiro. Nós vivemos uma oportunidade de vivermos bem, de aprendermos, de usarmos adequadamente o tempo que Deus nos deu. Sabe, querido, o seu futuro, aquilo que vai acontecer na sua vida lá na frente, já está permeando a rotina do seu dia a dia. E você é quem vai definindo o seu futuro a partir do momento em que você começa a meditar e a entender a respeito do tempo e da oportunidade que Deus tem dado a você. O nosso tempo está sendo cronometrado. E a palavra nos ensina que a família de Jesus subiram até Jerusalém para comemorarem a Páscoa.
eles iam a Jerusalém. Iam as famílias, subiam, comemoravam, se alegravam. Acontece que depois que as festas se acabaram, cessaram, a família de Jesus volta para sua terra, voltam para sua casa, e seguiram caminhando com muitas pessoas, crianças, jovens, velhos, andando pelo caminho. Acontece que depois de andarem muitos quilômetros, muito tempo de viagem, Maria olha para José e fala assim: cadê o menino? Ele falou assim: não sei. Você não sabe onde ele está? Não, eu também não sei. E começam a perguntar: você viu Jesus por aí? Não, eu não vi. E você viu? Não, não vi. E eles começaram a se desesperar, esqueceram o menino para trás, e começaram a buscar desesperadamente, e chegaram a uma conclusão: nós precisamos voltar a Jerusalém. Ele ficou em Jerusalém. Foram 3 dias. Imagine você o desespero. Imagine um garoto de 12 anos que se desgarrou dos pais, não se sabe onde está. E eles começaram a procurar aquele jovenzinho. Até que ao chegar, diz aqui, ao chegarem na porta do templo, eles viram que aquela criança estava ali, juntamente com os mestres, juntamente com os sábios, usando bem o seu tempo. Eles poderiam ter ido para a Lan House, ver que eles estavam lá com algum joguinho. Eles poderiam e ter dado uma olhada em alguma festinha, no campo de futebol. Não! Jesus estava no templo. A palavra do Senhor nos ensina: ensina os teus filhos o caminho que eles devem andar, e certamente que quando eles crescerem, eles não vão se desviar desses caminhos. Jesus estava no templo, não estava em outro lugar. Se porventura você não souber exatamente onde está o seu filho, onde é que você vai procurá-lo? Será que você vai ao templo procurar o seu filho? Será que você tem desenvolvido no coração do seu filho esse desejo de aprender, de crescer, de melhorar, de se tornar mais espiritual, de conhecer as coisas do Senhor? A palavra fala que eles foram exatamente ao templo, e ao chegar no templo, diz o verso de número 46, que aquele menino chamado Jesus estava entre os mestres. Ele estava ouvindo, mas no verso 47 diz que ele também estava respondendo, e as pessoas estavam maravilhadas com aquilo que ele falava, com aquilo que ele respondia, com aquilo que ele questionava. Nós precisamos saber com quem é que nós estamos aprendendo e o que é que nós estamos aprendendo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. De quem é que você tem recebido os ensinamentos? Quais são os conhecimentos que você tem tomado posse, tem trazido para dentro do seu coração?
Os nossos conhecimentos são tesouros preciosos, que vai definir os rumos da nossa existência. Jesus estava no meio dos doutores, não estava no meio de qualquer pessoa, não estava aprendendo qualquer coisa, ele estava conversando, ele estava ensinando, e ele estava também recebendo, ele estava transferindo conhecimento e recebendo também conhecimento de pessoas que eram letradas nas Escrituras. Eu não sei se você está ouvindo o que eu estou dizendo. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que é que você tem aprendido? Nós aprendemos tantas coisas, às vezes buscamos tantos conhecimentos, e isso é bom. Mas como é que nós temos buscado o conhecimento daquele que nos fez, daquele que nos criou, daquele que quer que nós estejamos crescendo e melhorando a cada dia? Ele estava no meio dos doutores. Alguns conhecimentos que você adquire faz com que você avance. Alguns conhecimentos que você traz para dentro do seu coração faz com que você cresça, faz com que você melhore, faz com que você prospere, faz com que você seja abençoado. Mas muitos conhecimentos são desnecessários, e às vezes o conhecimento de algumas coisas equivocadas servem, na verdade, como um verdadeiro peso para a sua vida. Conhecimentos equivocados acabam barrando a sua caminhada, acabam te prendendo, te segurando, acaba sendo um verdadeiro peso para a sua existência. Eu quero que você entenda uma coisa: existe um alvo, existe uma meta, existe um propósito que todos nós estamos seguindo. Alguns estão indo mais apressados, outros estão indo mais devagar, e outros estão parando, e existem ainda aqueles que estão retrocedendo. Como é que está a sua vida? Será que você tem descido? Ou será que você tem subido? Existe uma parábola maravilhosa, está um pouquinho à frente no caderno de Lucas, ainda no caderno de Lucas, capítulo 10, verso de número 30. Jesus estava tendo uma conversa com alguns homens, e Jesus diz assim: um certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Alguns estão em Jericó e estão querendo subir a Jerusalém. E não é tempo de você descer, mas é tempo de você subir. Você não pode retroceder, você tem que seguir adiante. Eu não sei se estou sendo claro no que eu estou dizendo. Jesus diz que um certo homem, ele descia de Jerusalém para Jericó. Certamente era um homem que teve uma vida espiritual maravilhosa, grande, abundante da presença de Deus, mas chegou um determinado momento que ele vacilou e começou a descer. Ele começou, querido, a cair. E quando nós começamos a descer espiritualmente, isso traz uma consequência para a nossa vida.
Sabe qual a consequência? Diz que ele estava descendo para Jericó quando veio cair na mão de alguns assaltantes. Alguém que está descendo, que está se enfraquecendo espiritualmente, ele acaba caindo na mão do inimigo. E ele caiu na mão dos assaltantes, os quais depois de lhe roubarem tudo, o espancaram. Quando alguém está descendo espiritualmente, ele tem a sua vida financeira roubada, ele tem a sua saúde roubada, ele tem o seu casamento roubado. Por quê? Porque ele está descendo. Ele tem a sua alegria destruída, porque o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que você tenha vida, e uma vida abundante. Depois de perder tudo, diz aqui a palavra do Senhor, ele foi espancado e foi encontrado quase morto. Situação complicada. Alguém que está sendo roubado, espancado, machucado espiritualmente, vai de mal a pior. E agora o que é que eu faço? Será que tem jeito para a minha vida? Claro que tem jeito. Nós temos um Deus misericordioso que sempre estende a sua mão e te acolhe, e te dá um ensinamento, e te leva a uma outra dimensão. E ao invés de continuar descendo, você começa a subir. E ao invés de continuar diminuindo, você começa a aumentar. Quando nós nos tornamos conscientes das nossas obrigações, dos nossos deveres, dos nossos direitos, é o crescimento em estatura. Mas diz a palavra de Deus que o menino crescia também em graça. Graça é o crescimento espiritual. Então o crescimento ele não se dá apenas em uma área da minha vida. Não se deve crescer apenas em uma área. O crescimento seria como alguém que apenas os braços estão crescendo, o resto do corpo, ou cresce apenas a cabeça e o resto do corpo fica pequeno. Não funciona, não dá certo. O crescimento tem que ser por completo. Fala para alguém que está do seu lado, o crescimento tem que ser por completo. E diz a palavra que aquele menino, ele crescia em sabedoria, ele crescia em estatura, e ele também crescia em graça. Graça é o crescimento espiritual. Às vezes nós não damos a devida importância para o nosso crescimento espiritual, mas nós precisamos crescer em todos os níveis da nossa vida, de todas as formas necessárias, e foi exatamente por isso que o Senhor Jesus estava assentado no meio de mestres, de pessoas que entendiam das Escrituras, e ele ouvia, mas também ele falava, ele questionava, e as pessoas estavam maravilhadas. Eu quero que você entenda, querido, que Jesus deixou de ir juntamente com a sua família, ele deixou de ir juntamente com os seus amigos, ele ainda era uma criança, ele deixou de ir com os seus entes queridos, porque ele viu que havia algo muito especial. Nós temos algo de muito especial, que é melhorarmos em termos de o conhecimento das coisas do Senhor. Claro que ele foi repreendido, mas ele diz assim: olha, será que vocês não entendem que eu estou cuidando dos negócios do meu pai?
Será que nós estamos cuidando das coisas de Deus? Será que nós temos voltado o nosso entendimento para as coisas do Senhor? Será que nós temos tido a preocupação em crescermos em todos os níveis, em todas as dimensões da nossa vida? Para quê? Porque um dia nós haveremos de prestar contas diante do Senhor, a inteligência que Ele tem nos dado, a capacidade que Ele tem nos dado, aquilo que Ele tem nos ensinado através da sua palavra. Que Deus te abençoe poderosamente, que essa palavra fique guardada no mais profundo do seu coração. Feche os seus olhos onde você se encontra, coloque a mão sobre o seu coração. Pai, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome. Queremos ser melhores, ó Pai, queremos andar debaixo da Tua graça, queremos um crescimento, ó Deus, em todas as dimensões, em todos os sentidos. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus.